Suas. Então, gente, hoje a nossa live vai ser com a Paula Macedo, que eu particularmente acompanho o trabalho dela. Tô até um pouco tremendo aqui, gente, olha só. Ela é bacharela em biblioteconomia pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Atualmente lidera as pesquisas em experiências do usuário, que é UX Research, no Nubank. Atua profissionalmente há 10 anos com humanização de tecnologias de uso diário, a partir de uma abordagem centrada nas pessoas e pesquisa em UX. Atuou em diferentes empresas como Embraer, Microsoft, Facebook, Natura, Goodyear, Itaú Bank, Mondelez, Vivo, Ford, Bosch, Danone e Motorola. Eu consultora, trabalhei em todos os lugares, mas atuou como consultora e ela era responsável como aplicação nas aplicações de técnicas e métodos de pesquisa em UX, tipo pesquisas etnográficas, user tests, entrevistas em profundidade, avaliação heurística, entre outras. Legal. Tá, pode ficar à vontade, acho que vai ser de grande valia para todo mundo aqui, viu? Tá, obrigada. Então, na verdade, fui consultora, gente, não trabalhei em todos esses lugares aí, mas trabalhei, assim, indiretamente, né, para esse serviço. Eu vi que tem a Carla aqui, que estava lá no começo da minha carreira, ela falou, já deu 10 anos, até mais, né, você já passou dos 10 anos, acho que já estou completando 12 anos trabalhando com isso, e a Carla me ajudou lá no início da minha carreira, ela está aqui, estou uma feliz. Então, eu acho que tem que ser um bate-papo, mais responder as coisas, né? Acho que você já deu uma introdução. Eu acho que o que é legal de falar, eu fiquei muito feliz pelo convite, agradeço. Eu gosto muito de falar com a comunidade de Bíblia, assim, é algo que sempre que me chama, eu faço de tudo para tentar participar. E é o que me dá vontade, sabe? Já me chamaram para outras lives, mas foi essa que me deu vontade de estar aqui. Então, muito obrigada. E eu gostei muito, assim, da proposta de vocês, do conteúdo que vocês estão produzindo, temas super relevantes, pautas importantes, né? E eu fico muito feliz de ver essa geração aí de Bíblia puxando essas pautas com tanta profundidade, assim. Mas o que eu costumo contar, assim, quando eu converso com o pessoal de Bíblia, foi essa questão da transição, né? Que não é bem uma transição, né? Na verdade, é uma atuação, talvez, no universo que não é o tradicional, mas que cada vez tem mais espaço dentro desse universo de tecnologia, assim, de experiência do usuário e tudo mais. E às vezes eu percebi, assim, que às vezes, eu sempre conto essa história, quem está me ouvindo está ouvindo de novo. Às vezes, fora do Brasil, a gente tem uma associação mais direta de biblioteconomia e ciência da informação com arquitetura de informação, com UX, né? Então, essa surpresa que rola aqui, quando, nossa, mas biblioteca já não rola, por exemplo, tipo, nos Estados Unidos, as pessoas acham normal. Nossa, acho que tem tudo a ver, e até o primeiro livro de arquitetura de informação para a internet, que é o livro do urso polar, que é por isso que às vezes a arquitetura de informação tem o urso polar, né? Ele foi escrito por bibliotecários dos Estados Unidos, né? Que é o Peter Morvayon e o Louis Rosenfeld. E eles têm um orgulho de ser bibliotecários, né? Eles falam sobre isso até hoje. Teve uma apresentação na Colômbia, do Interaction South America, que é um dos principais eventos da América Latina de UX. E o Louis estava lá, eu apresentei esse ano também, conversei com ele. Eu já tinha conhecido ele em outro momento, falei, eu sou bibliotecária. Ele, que legal, né, e tal. E ele sim, ele tem muitos anos de carreira, ele praticamente fundou essa área. E ele faz essa conexão, né, que os nomes vão mudando. Porque hoje, por exemplo, a arquitetura de informação já não é um termo tão usado no mercado, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso, era o nome que era usado. E era muito... E a sensação que eu fiz na época era a organização do conteúdo, do conhecimento humano, de forma que ele fica acessível para outras pessoas na web, né? Então, isso se chamava arquitetura de informação, que tinha muito a ver com organização da informação numa tela, por exemplo, né? A hierarquia da informação,
acessibilidade, usabilidade daquilo ali. Mas também tinha a ver com o tratamento do conteúdo, né? Lá atrás, na minha carreira, eu trabalhei no UOL, que a gente tagueava o conteúdo que ficaria para poder gerar as buscas e as relações entre as notícias, né? Porque tinha muitas reciclagens de notícias. Então, surge um assunto agora, mas tudo que já foi falado sobre isso, né? Aí gerava aquelas páginas de retrospectiva super rápidas, né? Então, era um trabalho que a gente fazia lá em 2009. Então, tinha essa sessão de diretora de formação. Aí, com o tempo, assim, eu descobri, uma professora da Bíblia mesmo, me passou um livro, que nem era esse do Peter e do Louis, que são bibliotecários, mas era um outro livro, que eu sempre comento dele, que foi para mim a grande introdução a tudo isso, que é a Ansiedade de Informação, do Urman. Que ele também fala sobre a leitura de informação. Ele é o cara, ele é incrível esse cara, ele tá vivo ainda, ele é um dos criadores do TED. Que ele falou também, como que uma pessoa consegue passar conhecimento em 15 minutos? Ele tem sempre essa questão da compreensão, de reduzir a complexidade, né? E ele escreveu esse livro lá em 90 e pouco, agora eu não lembro certinho. Eu acho que é 98 o livro do Spolar, e deve ser 94, mais ou menos, esse livro. Então, veja que são disciplinas que são bem jovens, assim. Embora, quando a gente começa a entrar nessa área, a gente vê que tem tantas disciplinas envolvidas, né? É meio que uma prática com muitas coisas envolvidas. Estratégia de conteúdo, tem a parte visual, tem a parte de organização desse conteúdo que a gente está falando. E tem essa parte de pesquisa, que foi algo que mais recentemente eu comecei a me especializar. Mas então eu li esse livro, descobri que tinha essa coisa e comecei a trabalhar com isso. Não tinha um plano de carreira super claro, não era uma coisa que uma professora ia falar para mim na faculdade, sabe? Às vezes eu vejo as pessoas com como é que fala? Com uma certa criticidade, mas a academia, a academia, ela não tem esse compromisso de dar todas as portas de mercado para gente, sabe? Então, acho que vai muito assim, acho que a faculdade é um momento muito importante para a gente testar, experimentar, né? As coisas no sentido do trabalho em si, mas é um momento de aprender as bases, né? As bases. O que eu aprendi na minha faculdade de bioeconomia não era como fazer uma tela no Ashur, né? Que é um software que a gente usa, mas era sobre qual que é a responsabilidade que a gente tem sobre conhecimento humano, a questão de viés, de neutralidade, a questão de entender uma comunidade, o que é cultura numa comunidade. E isso são coisas que eu uso até hoje na minha profissão. Assim, é essa base que é importante. Então, só que mesmo assim, uma professora viu que eu gostava de tecnologia e me falou desse livro, e esse livro meio que me levou para, na prática, né, eu atuar com isso. E na época, era 2008, mais ou menos, eu procurava muita coisa nos próprios blogs, né? Então, eu tenho um blog que era o blog de arquitetura de informação, que hoje é uxdesign.cc, que tem em Brasil, uxdesign.cc. Ele sempre me formou, o Fabrício Teixeira ficava traduzindo conteúdo lá fora para o português, né? E aí eu percebi que eu tinha que começar a ler melhor inglês, porque tinha muita coisa que saía mais rápido lá fora. E aí foi um empurrão também para eu melhorar, pelo menos na leitura em inglês, assim. Porque, querendo ou não, às vezes eu acho que é uma barreira hoje para as pessoas, qualquer carreira de tecnologia, não é só para bibliotecário. Qualquer pessoa numa carreira de tecnologia, e é uma das grandes críticas minhas, porque às vezes tem muito homogêneo o grupo que trabalha em tecnologia, e uma das razões é essa coisa do inglês, né? Mas, enfim, tive que me virar em relação a isso meio que sozinha, assim. E aí, trabalhei em portais, trabalhei com a Carla. Agora eu não tô vendo meus comentários, eu não sei se vocês estão mandando coisa, mas a Carla que estava aqui, não sei se ela tá mais, lá no R7. Depois eu trabalhei em agências de publicidade. E nessa época, já começou a chamar experiência do usuário. Porque a gente acabava fazendo arquitetura de informação, que era muita arquitetura daquela tela, né? Então foi aquele boom dos apps. App para tudo, né? App para tudo.
ali perto de 2010, e a gente fazia app, era fluxo de app, né? Páginas web, mas era muito a fisicalidade daquela tela ali, né? Então, a gente meio que criava um diálogo entre a engenharia da tecnologia e entre o designer que tinha, o designer ou a marca, o branding, né? Então, a gente fazia, beleza, como vai ser a experiência do usuário em contato com essa tecnologia e com essa experiência de marca. E aí, nessa época de agência, já eram, não vou lembrar as datas certas, sei lá, nos 2012, mais ou menos, já começou a chamar de experiência do usuário, UX design, porque, por isso, quais são as outras dimensões dessa experiência? Tem a questão do serviço, tem a questão do atendimento, tem a questão do que a pessoa está, qual que é o aspecto emocional que ela está esperando naquele momento da experiência dela. Então começa a entrar um monte de coisas nesse mundo, né? E aí a arquitetura de informação não estava colando mais, a gente passou a chamar de UX design. Só que ainda também, enquanto às vezes lá fora você via uma especialização desse UX designer, aqui a gente fazia de tudo, fazia pesquisa, fazia tela, fazia teste. Era uma época meio que tem o webmaster que fazia tudo. A gente era um webmaster da experiência do usuário, a gente fazia tudo. Mas lá fora já começava a ter algumas especializações. Tem uma pessoa que é mais designer visual, ele gosta da parte de criar o layout e né, a UI, a User Interface em si, a última camada que o usuário está vendo. Tem gente que gosta de pensar mais no fluxo da informação. Tem gente que gosta de pensar mais em estratégia de negócio. Então, tinha algumas especialidades. Nessa época, eu tentava fazer um pouco de tudo, até porque eu estava aprendendo. E eu não tinha isso que eu quero ser ou aquilo, né? E foi uma época que eu me apoiei muito nas comunidades, eventos, comecei a conhecer muita gente, seguir pessoas, ler coisas, mas é uma coisa que era mais difícil você, de repente, encontrar num livro ou um artigo acadêmico. É uma coisa muito da prática, assim, né? E aí eu fui me interessando por outras coisas, psicologia, que é muito importante, a experiência do usuário. Então, na faculdade, eu meio que tinha uma coisa mais ampla disso tudo. Então, na prática, eu comecei a aprofundar o que é a psicologia da interação do usuário numa tela, né? Como que eu me relaciono ali com ele numa experiência que nem agora a gente está tendo aqui no celular. Então, eu comecei a aprender essas outras coisas, até que eu comecei a ver sobre pesquisa com o usuário. Eu gostava muito disso, me chamava muita atenção. Me lembrava muito, porque assim, eu nunca perdi essa conexão com o propósito de Bíblia, sabe? Eu sempre sou essa pessoa de sociais em qualquer lugar que eu estou. Né? Pessoa de humanas, pessoa de sociais. E eu costumo dizer, eu venho de ciências sociais aplicadas, eu venho de biblioteconomia. Então, esse é meu viés de mundo, né? E é importante a gente conhecer isso, porque nessa área de prática tem pessoas que vêm de diversas disciplinas, jornalismo, tem pessoas que vêm de áreas exatas. Então, de repente, o viés que elas vão dar, o peso é outro. As metodologias que elas vão ter mais facilidade é outro. A minha sempre foi essa questão de falar da comunidade, das necessidades da comunidade, porque essa é a minha escola. Né? Então, eu meio que fui caminhando para a pesquisa de uma forma não tão planejada, mas que tinha muito a ver com o que eu sempre achei que era propósito de biblioteconomia, que é colocar o conhecimento e o acesso, né, num outro nível. Eu sempre fui muito fã do Paul Otlet, né? Como que ele explicou o potencial do que a gente podia fazer. Então, eu sempre tive isso como essência do meu trabalho. E aí, eu comecei a olhar essa coisa de pesquisa, mas eu vi que era muito feito lá fora da pesquisa, né? Porque eu quero fechar logo minha fala para vocês poderem me perguntar coisa. Agora eu tô conseguindo ver os comentários aí, não estava vendo mais. Aí eu tinha essa coisa e eu comecei eu mesma a fazer. Tipo, eu lembro que eu fiz um card sorting. Minha irmã tá ouvindo aqui, se ela lembra. Eu descobri o card sort. O card sort é uma coisa que você faz o usuário te dizer quais são os itens do menu que ele vai entender. E a gente tinha um menu lá que a gente estava fazendo, virava e mexia, estava fazendo aquele menu, todo dia tinha ajuste do tal do menu, que era um site de esportes da Vivo, né? Eu trabalhava em agência nessa época. Aí a gente nunca resolvia. Eu falei, eu vou testar um card sorting. Eu peguei um carnaval e tinha vários amigos do meu irmão que gostavam de esporte. Eu fiz o card sorting com eles e eu vi, gente, isso aqui é muito mágico, porque
Eu não tenho que ficar adivinhando o que o usuário acha, né? Por exemplo, eu não sou uma fã de esporte, eu tenho que ficar adivinhando o que o usuário acha, porque por muito tempo a gente era essa pessoa, a gente consolidava na gente o X-Design e todos os desejos, necessidades e valores do usuário. Isso não é verdade? É impossível fazer isso, né? Então, ali caiu essa ficha. Eu adorei o resultado, mas a empresa não valoriza tanto. O cliente tem que sim, a Vivo, a cliente da Vivo adorou. Mas o pessoal lá da agência, eles não tinha essa coisa tão profunda, assim, de querer entender o usuário. Queria mais resolver ali, né? Aí, aí eu fiquei com isso na cabeça e eu acabei parando na Incito. A Incito, que eu nem sabia que existia esse tipo de abordagem, que se chama Design Thinking, que tem muito a ver com colocar a pessoa no centro do desenvolvimento. Para isso, você tem que ouvir essa pessoa. Não só o usuário final, mas todo mundo que está envolvido naquele ecossistema, né? E a Incito é uma consultoria que faz isso na América Latina. Então, a base é a pesquisa. É a pesquisa, aí você tem uma outra lente que é o negócio, e você tem uma outra lente que é o design, ou a marca, né? Mas essa linha da pesquisa, que é da pessoa, é onde a gente começa tudo, né? Depois eu vejo, tô vendo as perguntas aqui, depois a gente revê nesse Não, os meninos estão anotando aqui e aí a gente vai te passando depois, pode ficar tranquila. Então tá. Então, na Incito foi minha inauguração. E eu senti, gente, começando de novo. Eu já tinha alguns anos de experiência, eu já era praticamente sênior como ex-designer, mas aí eu comecei de novo, tipo, não sei nada de pesquisa, né? Então, às vezes, na carreira da gente, a gente tem que saber o que eu tô buscando. Nem sempre é um salário mais alto. Às vezes, eu tô, entre aspas, pagando por um aprendizado. Então, ali na Incito foi uma grande escola. E eu lembro que eu combinei com eles para eles pagarem minha pós, né? Eu falei, tá bom, não é o salário que eu ganhar menos, mas tá bom, então você ainda pagar uma pós. Que aí eu fazer uma pós em comunicação digital, que era uma coisa que eu estava namorando há um tempo. Eu preciso fazer alguma coisa em digital. Meu conhecimento é tudo da prática, preciso fazer alguma coisa. E eu gosto de estudar, eu sinto falta de estudar. Eu gosto de ler, de aprofundar e dividir isso dentro da faculdade, né? Aí eu fiz a pós em comunicação digital enquanto eu estava na Incito. Então foi um momento também que eu meio que me consolidei nesse mundo de entender esse tal do design thinking, que aí é mais forte ainda essa questão da comunidade, dos valores, dos desejos, você ir nessa camada mais profunda e você usar o design como uma ferramenta para as pessoas alcançarem o que elas querem na vida delas, né? E para isso, a empatia, que às vezes é muito banalizado, mas é tão importante, né? A empatia com essas histórias de vida, você conseguir se deslocar do seu lugar, né, do alto do seu espaço, que é limitado, somos muito limitados, né? Você conseguir compreender o outro. Isso foi muito transformador para mim. A partir dali, eu nunca mais podia olhar uma tela e começar a desenhar do zero sem conversar com ninguém. Então, o combustível para mim de design passou a ser as pessoas. E aí foi muito natural essa coisa da pesquisa. Eu adicionei, na verdade, eu não parei de ser UX designer, era uma UX designer que fazia pesquisa, né? Mas eu também materializava, fazia as telas e propunha fluxos, né? E eu sempre gostei disso também. Aí, só que eu estava nessa transição também. Eu acabei que a Ana Beatriz entrou aqui, ela estava bem nesse momento da minha vida. Oi, Ana. Babi tá aqui. A Babi estava bem nesse momento. Eu estava no momento que estava começando a liderar projetos. Então, meio que eu já tinha um conhecimento prático, conhecimento técnico bem consolidado. E eu estava começando a me formar como líder. E também é um outro capítulo, porque a gente às vezes não tem muita referência, né? E a Babi, ela estava comigo nesses projetos, ela nem cita lá no comecinho. E aí foi quando eu fui parar na Embraer. Foi uma experiência muito boa, muito feliz na minha vida, porque eu fui trabalhar na área de inovação disruptiva. É outro nome. A inovação disruptiva é um nome, porque assim, às vezes tem esses nomes que pegam com o pessoal de negócios. E é importante você saber falar essas palavras e provocar, mas tem que dominar. Então, a gente era uma área de inovação disruptiva que fazia a mesma coisa do design thinking, só que assim, como que eu entendendo as pessoas, eu vou entregar algo de valor para elas. Em vez de, porque a Embraer é uma empresa de tecnologia, de engenharia, então eles pensam muito na solução.
precisava pensar mais no problema. Qual que é o problema que eu tenho para resolver? Né? A gente, por exemplo, olhava no transporte. Mas a questão não é o transporte, é a mobilidade. O transporte é um meio para a mobilidade. Então, a esse tipo de conversa, eu atuava como essa pessoa que trazia o olhar de UX, o olhar do usuário, das pessoas, né? Para serviços que ainda não existiam, né? Para serviços do futuro. E eu fazia muita pesquisa. Eu já fazia muita pesquisa. E aí começou no Brasil um movimento, pelo menos a minha leitura, que já estava acontecendo lá fora, que é uma especialização em UX Research. Outro nome, né? E eu já fazia research há muito tempo, mas de repente começou a chamar UX Research aqui no Brasil também. E aí o Nubank, acho que é um lugar que está super maduro em relação a isso. Eu tenho muita felicidade de estar criando esse time, né? Mas a gente cresceu muito. E porque vieram muitas pessoas que têm experiência no Google, Facebook, onde é uma disciplina super consolidada, a pesquisa com o usuário, né? E aí faz sentido ter um especialista para isso. Então, não é um designer que faz a pesquisa também, mas eu tenho um designer que faz os fluxos, as telas, os protótipos, e eu tenho uma pessoa que a função dela é entender o usuário, as pessoas, as necessidades, os valores, né? E criar uma atmosfera para que o time consiga compreender essas histórias de vida, essas visões de mundo. E aí é isso que eu faço agora, e eu gosto muito de fazer isso. Hoje em dia eu não faço tanto a entrevista, mas acho que um dos momentos mais felizes que eu tive na minha carreira sempre foi uma entrevista. Porque quando você está ali, olho a olho com uma pessoa, né? Realmente não se colocando como alguém superior, como um colonizador, entre aspas, mas colocando como ele é o mestre, né? A pessoa é o mestre, ela está se virando com o que ela tem em mãos hoje, e a gente quer, de repente, com a nossa tecnologia, facilitar alguma coisa. Então, se tem alguém que sabe, é ela. Então, eu jamais vou corrigir um usuário que está falando um termo errado, porque quem está usando o termo errado sou eu, né? A linguagem do usuário, a linguagem natural, é a linguagem que importa. Então, sempre foram momentos de muito crescimento para mim, que misturou muito com minha vida pessoal. Hoje, por exemplo, hoje é muito importante. Até pensei, poxa, a live, né? A gente vai fazer a live, mas a gente está aí parando o mundo para falar que as vidas negras importam, sabe? Então, eu acho isso muito importante, essa função social que a gente tem, independente da carreira que a gente está ocupando, de repente do lugar, independente do lugar, eu acho que a gente tem que ter essa consciência, de repente a gente tem mais ferramentas como bibliotecário, sabe? Se colocar no lugar do outro e de comunicar o que o outro precisa, assim. E esse é o momento que eu tô. Assim, eu talvez não faça tanta entrevista, porque hoje eu estou formando um time de UX Research no Nubank. Tem um time maravilhoso. Tem pessoas que vieram de design, pessoas que vieram de tantas áreas, marketing. Não é a formação que define muito se a pessoa pode não trabalhar com alguma coisa, sabe? É muito esse desejo dela e essa história que ela foi construindo da própria carreira. É importante a gente olhar para nossa carreira, a gente olhar a história, que nem agora eu estou contando para vocês, mas vários meses da minha vida eu falava, como que eu quero estar daqui a 5 anos? Eu sempre fiz esse exercício. E às vezes é mudando um pouco, mas é importante a gente ter um pouco, né, essa visão. Mas era isso que eu queria falar no geral. Quero mais ouvir, sei lá, comentar coisas que vocês acham que seja interessante. Obrigada, viu, Paula? Acho que é muito importante para nós você estar aqui, porque uma das coisas que a gente sempre falou foi, às vezes tem uma briga entre a academia e o profissional que não deveria existir, uma coisa não anula a outra. E é muito interessante ver você que está na prática, está trazendo isso para a gente, sabe? E vou te falar que chegou várias perguntas, mas várias perguntas mesmo aqui. E você quer que eu vou fazendo uma a uma ou você prefere ir em bloco? Vamos lá, se eu conseguir juntar duas numa, se achar que tem, vamos que vamos. Ó, tem bastante que perguntam assim sobre. Vou lendo aqui e vou te falando. Ó. Tá. Você, enquanto mulher, teve dificuldade de se inserir nesse campo de arquitetura de informação e UX Research? Tá, sim. Sim, com certeza. E é isso que eu tô falando. Eu acho que eu tenho algumas dificuldades, mas tem outras coisas que impedem que as pessoas, que a gente tenha diversidade de representatividade dentro das empresas.
Isso não é uma coisa exclusiva para esse mundo de UX Research, sabe? Ou UX Design. Assim, o mundo foi construído, o modo de pensar o mundo foi muito construído com o modo de pensar o mundo para o homem, né? Tem um livro que fala como que o design de todas as coisas serão feitos pensando para o corpo masculino. Por exemplo, tem o cinto de segurança de um carro. O boneco que é usado lá é um corpo de um homem. Então, ele protege muito mais o corpo de um homem que de uma mulher. E o mundo é pensado assim. Então, claro que teve empresas que, por exemplo, a Embraer, que é uma empresa que tem muito engenheiro homem, tem algumas dificuldades, né? Mas também agências que eu trabalhava, super descoladas, também tem problemas parecidos que são estruturais, né? E óbvio, eu tive muito problema, ainda tenho. Por exemplo, agora, nesse tempo de pandemia, um tema que eu tenho falado é sobre essa questão de mito da produtividade, né? Que a gente está dando conta de trabalhando em casa, estamos conseguindo. E não é bem assim, né? Tem pessoas que estão tendo muita dificuldade. A gente está se virando para ficar produtivo aqui. Mas o que é ser produtivo? São horas de trabalho. Então, tem pessoas que às vezes elas têm uma condição de vida que permite que ela fique conectada ali o tempo todo, né? E aí tem mulheres que estão sofrendo muito nesse cenário, especialmente mulheres que têm filhos, assim. Porque tem uma carga mental envolvida, né? Nesse estudo mostra até isso, mesmo em países que têm uma divisão maior de trabalho, mesmo quando o marido ajuda a mulher, vamos dizer assim, na casa, no serviço da casa, a mulher está pensando em tudo o tempo todo, sabe? E eu vejo que isso reflete também essa relação de poder, essa relação da mulher cuidar e abraçar tudo, se reflete no trabalho. Eu vejo que as mulheres, elas acabam adquirindo tarefas que não seriam delas, de secretária, de mãe, né? E eu sempre evitei esse lugar, assim, quando alguém vinha, você pode tomar nota? Que eu era muitas vezes eu fui a única mulher da sala. E aí surgem coisas como essa. Você pode tomar nota da reunião? Aí eu falei, minha letra é horrível, acho que isso é melhor você tomar. Entendeu? Eu dou uma de louca. Uma outra vez estava um painel que tinha 80 pessoas da Embraer. E dessas 80 pessoas, que era antes de um grande evento, tinha eu e mais uma mulher. Né? Foi o primeiro impacto assim, que eu vi, né? E essa mulher trabalhava no evento. Eu não, eu estava lá como pesquisadora, conhecendo os usuários que eram os caras que compram avião. E aí essa menina do evento saiu da sala. Aí tinha que alguém passar o slide. Aí as pessoas olharam para mim. No mesmo dia que elas olharam para mim, eu olhei para elas. E eu não me movimentei. Entendeu? Por que eu que vou mexer com isso? Então, assim, essas coisas mais toscas acontecem, mas muitas outras, né? Quando a gente está pensando qual que é design, a criação de um design, quando que eu estou considerando uma mulher? Então, uma coisa que eu faço no meu trabalho é no recrutamento. Garantir que eu estou recrutando pessoas que representam aquele público, né? Porque senão você entrevista homem, é o homem que tem a ideia, é o homem que implementa, é muito engenheiro homem, então vira aquele boneco lá do cinto de segurança. Então, sim, tem muitas dificuldades, mas como eu falei, acho que tem outros grupos, pessoas negras, tem pouquíssimas pessoas negras em empresas de tecnologia, tem pouquíssimas pessoas com backgrounds diferentes, como biblioteconomia. Poderia ter, ou ciências sociais no geral, poderia ter mais, né? Assistentes sociais, né? Poderia ter uma diversidade nesse sentido também. Muitas são parecidas, então eu vou fazer uma só, e aí se as pessoas sentirem que não respondeu, elas mandam pergunta de novo. Tá bom. Mas qual é o primeiro passo para entrar nesse mercado? Você tem algum curso, uma especialização? Qual curso inicial, né? Essas coisas voltadas para a formação. Como entrar nessa área? Eu acho que hoje está bem mais fácil, né? Como eu contei, eu me virei muito na época e acabou sendo um livro. E na época tinha uma lista de arquitetura de formação, que o Robson Santos já lembrou dessa lista. E lá divulgava-se vagas e eu peguei e escrevi para uma vaga. Em entrevista, uma coisa que eu sempre fiz que deu certo é ser muito eu mesma. Eu sou assim, brutalmente eu mesma em entrevista, sabe? Desde essa época aí. Por exemplo, na Incito,
já tinham meio que fechado a vaga. Eles estavam procurando alguém e não encontravam, e eu mandei. Uma amiga me falou da vaga, Laura, também de Bíblia, ela falou, Paula, essa vaga acho que é sua cara. Laura Pimentel. Aí eu olhei e aí eu mandei um e-mail super pessoal, extremamente pessoal, né? Falei, olha, eu não tenho experiência em pesquisa, mas eu já li tal coisa, me encanto por isso, sabe? Eu acho que isso é importante, sim, como postura. Como, tipo, reconhecer, assim, às vezes, isso acontece muito com mulheres, mas eu acho que vai acontecer com o pessoal de Bíblia no geral. Ninguém é qualificado em tudo que está pedindo aquele emprego. Ninguém é. Quando um recrutador escreve, ainda mais agora, cada vez mais, ele meio que coloca alguma coisa que ele pegou de algum lugar. Esse é o primeiro UX Researcher de um lugar, entendeu? E aí tem pessoas que nem se candidatam porque não tem todos os atributos da vaga. E não é por aí, né? Você tem que ser sincero, olha, eu sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu gosto de tal coisa, eu quero aprender tal coisa. Se colocar nessa postura, né? Então, isso é uma questão, postura e arriscar, né? Não ter medo. Por que outras pessoas se candidatam, mesmo sem ter as qualificações, entendeu? Saber vender sua própria qualidade. Eu sempre falo muito bem de biblioteconomia, sabe? Muito bem. Aí outra questão dos cursos, tem muito mais coisa hoje em dia. Gente, não do curso. Tem cursos rápidos, tem a Mergo UX, tem todo esse conteúdo do blog de leitura de informação, que é o xdesign.cc, é muita coisa. E eles viram e mexem, colocam pessoas para você seguir. E muitas pessoas são professores, né? São professores também. Então depende muito se você quer uma coisa específica ou quer uma coisa mais geral, mas eu acho que hoje tem muitos caminhos mais rápidos e fáceis, assim, para ter um primeiro contato com alguma disciplina. Tem alguma pós que você recomenda as pessoas fazerem? Você sabe que ela existe? Olha, tem várias que eu sei que existem. Recomendo, eu acho delicado, porque eu acho que depende muito do que a pessoa quer. Acho que tem algumas pós que são mais genéricas, tem outras que é importante, né? Uma introdutória. Tem algumas que são muito mais aprofundadas em algo específico. Então, uma coisa que me falaram uma vez, que eu não pratiquei completamente, mas eu gostaria de praticar um dia. Que às vezes você tem muito conhecimento, por exemplo, na área de humanas, tenta uma pós que tem um peso mais de tecnologia, sabe? Se você... E a pós não vai te dar tudo, se com a faculdade não vai te dar tudo, né? Na época eu queria algo de digital, acabei fazendo na ECA mesmo, a pós que tem lá em comunicação digital, mas porque eu sabia que era aquilo que eu queria. Eu fiz muita pesquisa antes de escolher uma pós. Às vezes eu vejo a pessoa escrevendo em qualquer coisa e depois reclama da pós, mas não leu. Lê a descrição, lê os professores, segue os professores, né? Eu vi que tem a Regina Fazioli aqui, uma parceira incrível. Tem professores incríveis, então busca os professores, vê o que eles estão fazendo, né? Tem a Regina Fazioli aqui, tem o pessoal da... Ai, agora os nomes me fogem, que às vezes eu vou lá. Onde que é mesmo? A Regina, ela pode falar aqui, ela estava aqui. Regina Fazioli pode comentar. Comenta aí, Regina, pra gente. Eu acho que tem são pessoas que eu confio muito. Eu acho que você tem que também instituição de. Aí, ó. Aqui a Regina falou. Ô, Rê, recomenda aí pós pro povo. Faz um jabá. Ó, o pessoal tá Eu já falando da fui Unify também. em várias aulas da Regina e são maravilhosas. Maravilhosas, por exemplo, entendeu? Não sei dizer especificamente qual que é o nome da pós ali. Desculpa, esqueci, mas ela pode falar. Mas eu acho que tem que fazer essa pesquisa, sabe? Tem que fazer essa pesquisa. Bom, o pessoal também tem perguntado sobre os eventos. Deixa eu achar aqui. Você teria alguns eventos a recomendar para profissionais da nossa área que querem trabalhar com experiência de usuário? Sim, tem o UX Conf, que é aqui no Brasil, que é um evento mais recente, o pessoal de Porto Alegre começou, mas eu não fui ainda, para dizer a verdade, mas as pessoas têm falado super bem. Tem um evento que eu vou há muito tempo, que é um evento que eu me preparo para ir também, acaba virando uma viagem, porque é na América Latina, que é esse Interaction Latin America, que é um evento muito... A Unify, isso mesmo, a Rê falou agora aqui. Tem um curso de arquitetura de informação específico na Unify.
Bom, mas aí tem esse Interaction Latin America, que é ILA, chama ILA. Tem, assim, às vezes, cursos de finais de semana, que é quase como um evento que você conhece pessoas. As pessoas também são fontes de informação, de conhecimento, né? Então, tem muita gente que eu conheci. Às vezes eu vou em evento para rever as pessoas que eu conheci no outro evento, sabe? E aí tem os lá fora. Tem um que vai rolar agora no Canadá, que ele é novo também, focado em UX Research, a UX Research Conference. E vai ter uma versão, eu sei que tem pessoas trabalhando, inclusive a Raquel, que é do meu time, trabalhando uma versão brasileira de pesquisa de UX. Acho que são esses, assim. Tinha até chegado um comentário. Tinha até chegado um comentário sobre a conferência UX Research e perguntando qual público, né, que é direcionado, para qual público. Se tem que ter uma especialização já, alguma coisa. Ou uma pessoa que ainda não é da área pode ir e se sentir contemplada, assim. Eu acho que, geralmente, esses eventos têm palestras que são mais para iniciante e palestras que são mais avançadas. E tem alguns que você pode até escolher qual a track que você quer escolher, assim. Mas eu geralmente acho que nos eventos é mais uma provocação. Então, independente do seu nível técnico. Porque a parte técnica são mais workshops, né? Sim. Então, as palestras em si, elas sempre são mais... Elas dialogam com mais coisas, né? Em qualquer, vamos dizer, qualquer... É mais uma provocação do que conteúdo técnico, assim. Tem uma pergunta aqui. Como foi e se houve entraves para a implementação do Design Thinking ou até mesmo de metodologia ágil durante as experiências dela? E o que contornar quando o usuário não colabora ou está indo contra a sua pesquisa? Usuário? Nossa, né? Nossa, Esse, para mim, já tem às vezes um viés que a pessoa tem uma hipótese e ela vai lá e pergunta para o usuário fala que não é bem assim, você está errado. Acontece muito isso com pessoas que não são de pesquisa. Isso que eu falei, o usuário é o mestre, entendeu? Se ele está corrigindo você, fica quieto, ouve e anota, entendeu? Talvez, eu não sei se estou falando, de repente, de uma biblioteca, que tem uma comunidade que é sempre a mesma, tem a pessoa que reclama. Aí, assim, tem coisas da psicologia que você vê que tem as pessoas têm jeitos diferentes de expressar as frustrações delas, né? Tem pessoas que expressam de uma forma mais positiva e outras de uma forma mais negativa ou crítica. Mas você tem que saber aprender. Você, como profissional, você tem que saber interpretar, né? Então, por exemplo, isso não é só em pesquisa. Dentro do trabalho, que eu acho que responde outra questão aí de como que você implementa as coisas. Eu acho que uma coisa que foi muito boa para mim, que essa questão da empatia com o usuário, você acaba pensando em empatia com o meu colega também. Meu colega tem outra escola de vida, o meu colega tem outras ferramentas, meu colega tem outros medos. Então, como que eu dialogo com o meu colega? Eu vejo que tem um fator humano nessas implementações, embora, óbvio, tem culturas corporativas que são muito avessas a ter uma hierarquia, né? Uma coisa que a ideia surge de alguém que tem uma hierarquia X, aquela ideia implementada, é muito difícil você desenvolver um trabalho de design thinking num lugar assim. Por isso que às vezes o trabalho de design thinking passa por uma transformação cultural, assim. Mas é um processo e tem que começar, né? Às vezes eu me sentia em lugares que eu era a única pessoa dessas áreas humanas, e eu me sentia cutucando o elefantão. Eu tô cutucando, entendeu? E aí ele vai coçar o elefantão, ele vai olhar para mim. E quando ele olhar para mim, eu vou estar pronta para responder. E não vou ficar reclamando, sabe? Às vezes tu fica, essa empresa fica lá 10 anos na empresa reclamando dos processos da empresa, sabe? Ou você ajuda a mudar, ou você é para outro lugar. Claro claro que eu sei que tem pessoas que têm dificuldades de mudar de emprego, mas a gente também é responsável pelas nossas escolhas, né? Então, hoje eu estou numa empresa que tem muito mais facilidade com um ambiente ágil do que a anterior. E eu tenho que reconhecer isso. Quando eu estava na Embraer, eu pensava, o que falta aqui? O que falta aqui é esse lado de entender o problema. Então, eu vou me dedicar a isso. Não vai ser perfeito, igual na Instituto, que todo mundo fazia design thinking. Eu passei de um lugar que todo mundo era designer thinker para um lugar que era só eu, entendeu?
Mas eu sabia, foi uma escolha. E aí eu lidei com a circunstância, com a situação. Então, acho que é bem importante ter essa clareza. Qual a relação entre os estudos de usuário e experiência do usuário? Que a gente, estudo de usuário tem quase em todos os cursos de Bíblia, né? Lembro. Ai, gente, tô meio longe, assim, né? Enferrujado, mas eu lembro na época, mesmo antes de eu comecei a trabalhar com isso, que era uma disciplina que eu gostava muito, estudos de usuários, de comunidades. Lembro que tinha aquelas abordagens de sense making lá, que eu achava um máximo. Isso que eu falei eu lembro. Eu falei Pena que a gente não tem mulheres, né? Eu fico falando muito dos homens. Falei do Poitlé, mas tinha. Como é que era o Lancaster, aquele indiano? Não, Ranganatha. Ranganatha, isso, Ranganatha também, porque ele falava muito de você inverter essa lógica, né? Do modelo mental de quem está criando, daquele viés, e você ter um modelo mental que ele. A Mari entrou também. Entrando gente que nem é de Bíblia aqui, eu tô achando massa. Então, tem muita relação. É a minha escola, entendeu? Porque o que acontece? Tem a parte da técnica. E a parte da técnica, ela tá sempre se alterando. E você sempre vai ter que se atualizar. E vai ter sempre um nome novo. Entendeu? Na época lá era sense making, agora sei lá, bias, cognitive bias, blá, blá, blá. Entendeu? Os nomes mudam. Mas o que não muda? O princípio. E esse princípio que eu aprendi na faculdade, de que antes de criar uma coleção para uma comunidade, você tem que entender a comunidade, entender não só a fotografia do presente, mas aonde eu quero que essa comunidade progrida como sociedade, e aí eu construo uma coleção que aumenta essas possibilidades, né? Isso para mim é estudo de usuário. E para mim é isso que a tecnologia faz. A tecnologia também entende a fotografia do presente, entende potencialidades para quais são os sonhos dessa comunidade, quais são os que ela está buscando. E aí você constrói uma ponte para isso. E o estudo de comunidade ele ensina a gente a fazer isso, né? Então, eu acho muito conectado. É uma base, né? Uhum. Seria a ideia. Essa variação de nomes da prática, você acha que atrapalha o desenvolvimento da área? Eu acho que, olha, uma pergunta difícil. Porque eu tenho preguiça que as pessoas ficam debatendo. Tem que chamar product designer, eu chamo UX designer. Aí passa dias e dias debatendo o nome. Aí faz evento, aí faz livro. Gente, tanto faz, entendeu? Eu acho que se a gente entende o princípio, a gente não se afeta pela capa que tá colocando ali, sabe? É uma coisa que eu acredito. Essa palestra do Louis Rosenfeld esse ano, gente, não, ano passado, novembro, Vila. A gente está um pouco perdido. Ele fala que a gente se prende. A gente se prende nos conceitos que a gente mesmo cria. Então, eu crio uma palavra, eu crio um conceito para essa palavra, e aquilo se torna uma prisão, entendeu? E a gente não pode ser assim, a gente tem que estar movimentando junto com o mundo. E não é que o arquiteto de informação, no caso que eu estava falando, não existe mais. Ele existe, ele é uma dimensão desse product designer, né? Então, eu acho que no meu lado as palavras ajudam, porque, por exemplo, hoje eu tive uma reunião com um designer que chegou na Colômbia, eu estava falando de UX Research, eu falei, olha, você tem que também ir atrás de UX Writing, que é outro nome, que é a parte da escrita, a parte do conteúdo. Tem muito bibliotecário nesse mundo de UX Writing aí. Porque é a parte da estratégia do conteúdo, né? Da palavra mesmo, do texto, que não é um conteúdo de marketing, é um conteúdo de compreensão. Então eu falei para ele, para mim já é bom, porque eu sei que ele pode ir atrás dessa outra coisa que eu não vou dar para ele. Então acho que parte dessa especialização também das coisas. Eu não acho que é ruim. Eu acho que acontece. Normal. Todas as áreas têm, né? O próprio bibliotecário, assim, não sei quem fez essa pergunta, mas a gente já teve gente que queria que a biblioteconomia chamasse gestão da informação, ciência da informação. E fica esse debate infinito, sabe? Sei lá. Eu gosto de falar bibliotecária. Eu gosto de bibliotecária. Eu também, viu? Nossa, dá um orgulho, né? Ai, gente, meu nome é Débora, eu sou bibliotecária, tá bom? Nossa, é
um atributo. Aí as pessoas já perguntam, nossa, mas bibliotecária, que legal que você. Aí a gente vai enaltecendo, né? Chegou uma outra pergunta aqui sobre as outras questões técnicas da biblioteconomia. A gente trabalha com taxonomia, ontologias. Você chegou a implementar alguma dessas técnicas quando você fez suas consultorias? Então, e é complicado, né? Porque talvez se eu fizesse um mestrado, eu poderia falar isso com uma propriedade. A minha experiência foi muito empírica. Mas esse sempre foi um diferencial meu. Eu tenho um olhar sistêmico, sabe? E esse olhar vem da biblioteconomia. Então, independente do que eu estou fazendo, eu estou fazendo na época eu estava fazendo uma tela aqui. Mas como é que essa tela está se relacionando, sabe? Eu tive uma facilidade de entrar no mundo, por exemplo. Outro nome, design de serviços, né? Que o design de serviço, ele olha a jornada da pessoa e além daquela interação digital ali, o que mais que está acontecendo no background? Quais são os serviços? Qual é a infraestrutura para aquilo chegar na pessoa, né? Isso tem que ter um olhar sistêmico. E isso veio da Bíblia. O que mais que eu vejo? Essa questão da função social que eu já falei, essa questão da pesquisa, essa questão do olhar. Acho que o propósito das coisas, né? O propósito humano das coisas, vem para mim também da minha formação. Tipo, eu consigo entrar nesse mundo ali. Eu não sou uma antropóloga, né? Não sou uma socióloga, mas eu consigo dialogar. Eu acho que Bíblia tem um negócio legal que a gente olha tudo isso, né? A parte da sociedade, mas a gente olha uma perspectiva de ferramenta. Como aplicar alguma coisa, né? Na época da pós, eu estudei o Heidegger, que ele fala da técnica, né? Tipo, a técnica que permite o humano ser. E a gente meio que tem facilidade de pensar em coisas que, de repente, um antropólogo não tem. Então, nisso, a gente tem uma vantagem para meio que navegar na tecnologia, porque ela é de construir ferramentas, sabe? Então, eu sempre tive... gostei de conversar com os engenheiros. Eu não tenho medo dos engenheiros, entendeu? Porque eu sei o que eles estão falando, só que eu só estou ouvindo de outro lugar. Então, acho que também esse olhar de... Que algumas vezes as pessoas também falam, é muito técnico. Mas é uma técnica boa. Não é a técnica do Heidegger. Ele não coloca técnica nesse lugar de simplório, sabe? É como ferramenta mesmo. Eu acho que é isso. Tem mais coisa. Eu acho que ser bibliotecária informa tudo que eu faço. Assim, E é difícil escrever. Eu acho que eu teria que fazer um estudo para poder responder. Essa disciplina, sabe? É a taxonomia. Eu não sei, é o conjunto de todas as coisas. Porque tudo forma a gente. Em biblioteca, e eu gostava. E, tipo assim, você pegar um livro na mão, tem 200 páginas, e você conseguir ler esse livro em 2 segundos e falar, meu, é esse o assunto. Tipo, que você está lendo o livro, mas você está lendo de onde veio esse autor, qual que é o modelo de pensamento desse autor, que ano que foi publicado, sabe? Você relaciona com um monte de coisa. E isso tem muito a ver com o trabalho que eu faço também. Eu não estou catalogando um livro, eu estou catalogando uma pessoa que eu entrevistei. Mas esse modelo de pensamento me ajuda bastante, assim. Ah, sim. Não sei se agora já é uma pergunta minha, né? Que o pessoal aqui já não me mandou mais. Você já ouviu falar sobre mapeamento de processo? Eu queria saber se você já utilizou, como que você está vendo essa inserção no mercado, sabe? Então, mapeamento de processo em si, eu não sei, eu não ouvi desse jeito que você está falando. Eu entendo que tem a ver, entender como o processo funciona e aí ver pontos de melhoria para ele, né? Sim. Então, às vezes, nesse mundo de tecnologia, as pessoas acham que o problema é uma tecnologia, e às vezes é um processo. Então, quando eu falei design de serviço, teve toda a jornada, tudo que está acontecendo na frente do usuário, mas tudo que está por trás, tem muito a ver de entender esses processos que estão por trás, e processos que estão sendo... Ter visibilidade do processo primeiro, como que eles se conversam. A Embraer era uma empresa bem processual, assim, eles tinham escola do Kaizen, de melhoria contínua, então eles eram fissurados em processo, eles eram uma coisa fácil de conversar ali. Mas, enfim, eu acho que... Mas o que a Clara pergunta em relação a isso, eu ouvi falar?
Você já ouviu falar, se você já viu bibliotecários falando que atuam com isso. Ah, Que... então, eu sinto falta de ter mais bibliotecários na minha volta, assim, né? E de estar mais perto da comunidade. Por isso que eu adorei esse convite aqui. É, porque eu não converso tanto, assim. Tem algumas amigas que são de Bíblio, algumas trabalham em Bíblia e outras não, assim. Mas esse termo específico, desse jeito que você falou, eu não vi, mas eu imagino que seja. Eu acho que é uma coisa super necessária, assim. Mas, Paula, muito obrigada por ter vindo mesmo. Assim, acho que todo Imagina. mundo gostou muito. Eu particularmente, estou muito feliz de ter te ouvido durante essa hora. Já quero te pedir desculpa sobre aquele probleminha técnico que a gente teve, que a gente não identificou até hoje, até agora. E aí eu te passo a palavra para você fazer suas considerações finais, uma palavra para a biblioteconomia, para os bibliotecários que estão aí querendo se aventurar em novas áreas. Fica à Uhum. vontade. Ah, o que eu posso dizer? Olha, eu acho que assim, só de ter escolhido essa profissão, sabe? Só de ter feito essa escolha, que a gente sabe que não é uma escolha trivial, a gente já é especial de certa forma, né? Porque em especial no sentido de a gente ver o mundo de um jeito diferente. Então, assim, só por isso, independente de que antes é uma faculdade ou se é a segunda faculdade, sabe? Você já tem tudo que você precisa para trabalhar no que você quiser, assim. E eu acho que compreender esses valores que a biblioteconomia nos traz, né, que eu falei bastante, mas poxa, a gente tem visto agora, né, o que está acontecendo no mundo, né? Então, e assim, por exemplo, olha, uma coisa que é um tema importantíssimo para a biblioteconomia. O que é verdade? Essas disputas de narrativa, sabe, que acontece? E a gente tem ferramentas em Bíblio para trazer discursos que são mais realistas, né? Que são mais construtivos para a sociedade que a gente quer que ela exista. Qual que é a sociedade que a gente quer viver, né? Então, eu acho que a gente tem ferramentas muito poderosas de trazer compreensão no momento que tá uma bagunça, né? O que é verdade? Essa coisa de fake news, mas também todas as disputas de narrativa, né, que está acontecendo nesse momento, com as figuras de poder e tudo mais. Então, eu lembro que eu fiz um trabalho que foi muito importante para mim, que um trabalho social na biblioteca de ocupação, que foi quando eu estava aprendendo design thinking, eu falei, vou aplicar, eu vou aplicar eu ser gerente de um projeto meu, entendeu? E aí eu fiz esse projeto, que é Design Thinking para bibliotecas. Tem um toolkit disso feito pela Melinda Gates e a IDEO, que é a empresa. Então, eu peguei esse toolkit, reuni uns bibliotecários e a gente fez um trabalho, assim, numa biblioteca de ocupação, que era um centro cultural, assim, da periferia, que as pessoas mesmo fizeram ali. E a gente fez tão pouco, mas, assim, tipo, a gente organizou aquela biblioteca, que era, tipo, assim, um monte de livro, quase como uma livraria, tipo, assim, dá vontade de conhecer esses mundos, e a gente colocou os termos como os termos que as pessoas falam na quebrada, sabe? Você fala, nossa, olha isso, uma coisa tão simples que a gente faz, que empodera, sabe? E eu acho que é isso que a gente tem que pensar. E aí, esse exemplo tá em tudo. Tipo, eu fiz uma entrevista agora com uma pessoa lá de Belém, que é uma mulher que, meu, trabalhava, ela teve condições muito ruins de trabalho a vida inteira, e agora, como toda mulher brasileira, né, ela se virou e ela tem sonhos na vida. Então, como que eu traduzo aqui, eu sei se de uma forma pejorativa, sabe? Como que eu coloco essa mulher no lugar de poder? Eu estou no espaço que eu posso colocar as pessoas no lugar de poder. Então, eu acho que essa é a principal coisa, independente do que você está fazendo, assim. Acho que isso é um grande poder e um talento que a gente tem nas mãos, só pelo fato de ter escolhido biblioteconomia, sabe? Então é isso. Eu diria isso. E eu agradeço. Nossa, Adorei. fechou com chave de ouro, viu? Essa sua consideração final. Eu sinto muito isso, que às vezes as pessoas têm vergonha de falar que é bibliotecário,
de Uhum. que fez biblioteconomia, né? Ah, não, as pessoas não entendem, então acho que é melhor me chamar de outro nome. Mas a gente tem Faço muito para questão. mostrar. Eu faço questão, assim, eu faço questão. E eu acho que tem muito do jeito que a gente coloca, sabe? Eu sempre coloquei com muito orgulho. E, e acho que nesse sentido de bibliotecária, menos a coisa de mulher, né? Eu nem tive que fazer nenhuma coisa de louca, não. Porque eu já me colocava de um jeito, eu sou bibliotecária, não sei o quê. Tipo assim, nossa, tô tão mais conectada com as causas do mundo, sabe? Que nem deixa espaço para as pessoas duvidarem, entendeu? Eu acho muito importante isso. A gente tem que ter muito orgulho de ser bibliotecário, assim. E tem que ter mais bibliotecários, sabe? Em várias Sim. áreas, assim. Inclusive a tecnologia, precisa de mais, com certeza. Ai, mas muito obrigada de novo. Obrigada. Foi Foi um muito prazer. bom te ouvir. Foi mesmo muito bom. É bom ver uma pessoa que está no mercado e que ainda sente essa vontade de compartilhar com as pessoas o seu fazer, as suas ideias, o como melhorar, né? Porque às vezes a gente fica, eu sei, mas eu vou manter só para mim, porque eu vou manter, monopolizar esse conhecimento. E é muito importante para gente que você né, aceitou o nosso convite, está aqui. Todo Eu que mundo agradeço. adorou, tá subindo o coraçãozinho aí, você tá vendo. Vários parabéns, adoraram. E aí eu vou dar uma dica para as pessoas, gente. Segue a Paula no LinkedIn, porque ela fala muito isso assim no LinkedIn. Então, às vezes, se vocês. Às vezes você tá lá, vê um post dela e fala assim, nossa, que alento no coração, não é? Ah, E que o legal. pessoal tá pedindo para você mandar pra gente algumas referências sobre arquitetura de informação, UX, né? Às vezes esses eventos que você falou pra gente também, pra gente estar divulgando para as pessoas, tá? Tá. Assim, eu vou mandar links lá do blog de uxdesign.cc, porque eles fazem assim, como iniciar na carreira, eles têm, tipo, um grande acervo de como iniciar na carreira. Eles têm os principais eventos, eles têm tudo lá. Essa é a principal dica. Ali é a porta de entrada. E Eles aí eu servem vou estar para mostrar disso. Aí vou estar lembrando todo mundo que amanhã a gente tem outra live com a professora da Federal do Cariri, a Maria Cleide Rodrigues, e ela vai estar falando sobre políticas de territorialidade e empoderamento para bibliotecas públicas a partir das ODS da ONU, gente. Então é isso. Mandei muitos corações para a Paula. Muito obrigada, Paula, por ter aceitado, por ter ficado com a gente. Foi inspirador, eu Eu acho que adorei. Nossa, eu super agradeço o convite mais uma vez. Para mim foi muito importante também. E qualquer coisa que eu puder ajudar nessa comunidade de Bíblia, eu tô aqui disponível. Vocês me digam como eu posso ajudar. Tá bom? meu coração chega até a bater mais forte, viu? Obrigada, viu, gente, para quem estava aqui, para quem acompanhou a gente. E lembrem que amanhã a gente tem outra live, viu? Tchau, viu? Obrigada. Tchau, um Tchau. beijo, gente. Boa noite, boa Boa terça para todo mundo. noite. Sim.